Olá a todos e todas, eu sou o professor Pedro, de Economia Ambiental. Eu estou vindo aqui para apresentar para vocês a nossa primeira aula dessa disciplina do curso de Controle Ambiental do Centro de Educação Aberta à Distância, o SEAD, do Instituto Federal de Minas Gerais e FMG. Bom, na aula de hoje, para a gente poder começar a falar da nossa disciplina, nós vamos trabalhar, nesse primeiro capítulo nosso, sobre a definição primeiro. O que é economia? Como é que a gente vai falar de economia ambiental, economia ecológica, de qualquer coisa que se passe, se a gente não tiver um entendimento primeiro do que vem a ser economia? Então, a economia, a gente pode colocar a grosso modo, uma vez que nós estamos falando para futuros técnicos em controle ambiental, que a economia vai ser a parte responsável por estudar a produção, a distribuição, o consumo dos bens, sendo os bens naturais ou não, para a nossa sociedade. Ora bolas, e aí vocês vão me perguntar, ok Pedro, e o que eu tenho com isso? O que você tem com isso, meu futuro técnico, é que você precisa ter esse entendimento fundamental para você poder agir dentro da empresa, para poder você estar atuando e controlando o meio ambiente, que vai ser a função que você vai exercer no futuro. Não é verdade? Não é esse o curso que você está fazendo? Então, para a gente ter esse entendimento de como se dá esse estudo de produção, da distribuição e do consumo dentro da economia, a gente vai falar primeiro do princípio histórico, das três grandes escolas de economia. E porque elas vão influenciar diretamente na nossa disciplina. Vão influenciar, inclusive, no nosso modo de vida. Porque muitas delas, vira e mexe, estão aí sendo discutidas no jornal, na novela, às vezes até mesmo no futebol. O Bom Senso Futebol Clube é um exemplo claro do uso desse choque, dessas escolas que nós vamos falar agora. A mais antiga é a chamada escola clássica e depois ser suscitada como escola econômica neoclássica. O seu grande ideólogo foi o Adam Smith. Quem quiser pode procurar, fica à vontade. Na apostila tem lá bastante coisa falando sobre isso. E o Adam Smith, ele propôs que o Estado Nacional, quando eu falo Estado, não estou falando do Estado de Minas Gerais, claro, o Estado não deve intervir na economia. Deve haver uma mão livre para o mercado poder estar atuando. Que o mercado se regula, os preços se regulam, com base na necessidade de consumo. Bom, o tempo passou, e nem sempre isso se tornou uma verdade plena, total e absoluta. E foram surgindo outros economistas. E o mais famoso deles, e o mais citado inclusive nos artigos acadêmicos, foi o Karl Marx, que é o principal autor da segunda grande escola econômica, da escola marxista. A escola marxista, a gente pode dizer que ela é inaugurada a partir da principal obra do Marx, que foi o livro chamado O Capital. Ele só escreveu 2 volumes em vida e os outros foram pós-mortem por seu amigo Friedrich Engels. Não que escreveu, mas que editou na prática. E ali, o Marx coloca uma série de críticas à economia neoclássica do Adam Smith. E essa economia neoclássica, ele, nessa definição, ele coloca que não vai simplesmente o Estado não participar de nada. Não existe isso. É necessário a intervenção do Estado, porque ele vai apresentar uma definição muito importante, que é a definição do que vem a ser mais-valia. Ok, mas o que é mais-valia? A mais-valia, meu caro aluno, é o seguinte: vamos supor que você tem, dentro da produção de um carro, vamos supor que ele, para produzi-lo, gastou-se 50 mil reais. A empresa gastou aqueles 50 mil reais. Só que esses 50 mil reais, 2 mil reais
foram para o seu salário. Outros 4.000 foram gastos com todo o aparato necessário para montagem, para fabricação, etc. Ué, mas se o carro custa 50.000 e você me disse que o salário é 2 e gastou-se 5, isso dá 7. Aonde estão esses outros 43.000? Esses outros 43.000 são exatamente o que o Marx denominou de mais-valia, que é a sobra da produção que vai para o bolso do patrão. Então, ele chega à seguinte conclusão apresentada em sua obra, que a produção ela é coletiva, mas o produto e o seu meio, dinheiro, é individual, do detentor de produção, do capitalista. E através dessa definição, ele acaba influenciando diretamente o século XX, e inclusive grandes revoluções, como a Revolução Russa e Chinesa, por exemplo, com base nesse ideal de produção coletiva e benefício coletivo. Entretanto, a escola marxista e a escola neoclássica não deram conta de todo o século XX. E apareceu, no início das décadas de 20 do século passado, a escola keynesiana, que veio colocar nem 8 nem 80. É importante haver um mercado sendo funcional, livre, mas não solto demais, com o Estado intervindo e colocando amarras nele, para que garanta o benefício social para aqueles que não têm, mas que ao mesmo tempo também não deixe estagnada a economia, como aconteceu em muitos países comunistas do século passado. Desculpe. Então, a escola keynesiana, que foi a principal do Ocidente no século XX, ela acaba influenciando diretamente na nossa matéria. Por quê? Porque quando a gente vai falar da escola keynesiana e comenta principalmente sobre o meio ambiente, nós temos que lembrar de alguns detalhes fundamentais. O primeiro deles, e mais importante, é o seguinte: Marx, dentro da definição dele do que é trabalho, ele colocou que trabalho é tudo aquilo que vem a ser modificado pelo homem. Ora bolas, se eu tenho uma árvore, eu vou ali, corto e utilizo o tronco para lenha, eu estou exercendo trabalho. Agora, se eu preservo aquela árvore, eu não estou exercendo. E aí, como é que faço? Como é que preserva o meio ambiente nesse caso? Esse é um grande problema. Como Keynes veio para apaziguar os ânimos, nem tanto a leste, nem tanto a oeste, a gente passa a entender um pouco de como isso vai influenciar no meio ambiente, porque esse debate ambiental é muito novo. Nós vamos ver, na terceira aula, que esse debate, inclusive de educação ambiental, da disciplina que vocês já viram, é algo muito recente, é da segunda metade do século XX. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, na economia ambiental, na economia ecológica, que existe uma grande dicotomia entre as duas, nós estamos falando também dos meios de produção dessas escolas econômicas, porque elas vão estar influenciando diretamente nas decisões que vão ser tomadas e na maneira como elas vão ser aplicadas. A primeira delas, que é a economia ambiental, ela parte de um pressuposto neoclássico de economia. E ela considera a economia ambiental como benesses, como renda, como dinheiro, no caso, pensando nos bens naturais da natureza, que devem ser preservados dentro de um viés, literalmente, digamos, economicista. E isso gerou uma série de críticas nos anos 70 e 80 do século passado. Por quê? Porque os que vieram a ser considerados depois economistas ecológicos,
eles passaram a criticar os economistas ambientais por um fator fundamental, que os economistas ambientais não estavam levando, e não levam até hoje, em conta os fatores físico, químicos e ecológicos presentes no ambiente. Então, a economia ecológica, ela parte do pressuposto de que existe uma interação entre os mais diversos seres vivos ali presentes. E também a interação que está presente das reações químicas e físicas que vão acontecer. E muito do que eles falam tem de fato razão. E eles terminam, dentro da lógica da economia ecológica, de que o grande problema não é taxar, como fazem os economistas ambientais, o meio ambiente. O grande problema é no modelo econômico de desenvolvimento que nós temos e que é necessário repensar onde nós estamos, o que queremos e para onde vamos. Porque o atual modelo econômico que nós temos não se sustenta no nosso planeta. Esse é um fato. E é aí que a economia ecológica bate. Então é fundamental que vocês tenham um entendimento da diferença de economia ambiental para economia ecológica. Isso depois vai ser cobrado de exercícios e é uma das mais importantes definições da nossa disciplina. Bom, por último, cabe a gente fazer algumas reflexões importantes. A primeira delas, a matéria-prima. Antes, a matéria-prima era muito mais barata. Não tinha lei ambiental, não tinha nada, então o cara chegava, cortava a árvore, fazia o que bem entendia, então era muito barato. Hoje, a matéria-prima natural, ela vai se tornando mais cara. E ela se tornando mais cara, ela vai obrigando os donos das empresas, aos capitalistas, a que tenham que seguir determinadas normas, muitas vezes descumpridas, é verdade. Mas isso favorece a preservação da natureza. E isso só aconteceu porque houve um embate entre essas diversas escolas e o embate entre as escolas de economia, ambiental e ecológica. Isso foi ao longo do tempo. Outra coisa também que foi acontecendo é a questão do custo da mão de obra. O custo da mão de obra ele foi variando ao longo do século XX e século XXI. Hoje, por exemplo, o salário que se paga para um empregado trabalhar 8 horas é um salário muito maior do que se pagava há 50 anos atrás para um determinado empregado trabalhar 12 horas, ou como foi no início do século XX, 16 horas por dia. Então o custo da mão de obra ele também está aumentando, o que favorece a melhora da condição de vida do trabalhador. Então, com a matéria-prima mais cara, um custo da mão de obra mais cara, a imagem da empresa é outro fator fundamental. Selos como 14001, ISO 9001 e por aí vai, têm sido cada vez mais frequentes. E o uso e a cobrança disso pela sociedade e pelos seus compradores também. Uma empresa que não tem uma boa imagem não é uma empresa, muitas das vezes, confiável. Isso é fundamental. E isso aumenta também o gasto. Fora que, a partir do momento que você tem uma sociedade mais instruída, melhora as condições salariais, melhora a participação social, você tem também, passa a ter, obviamente, uma maior fiscalização. Uma maior fiscalização do papel dessa empresa. E isso vai ficando também mais caro. Então, não é tão mais barato. Hoje é muito mais caro para o empreendedor destruir a natureza. Fora as legislações ambientais, diga-se de passagem, o Brasil tem a melhor do mundo. Podem pesquisar à vontade. Não existe país nenhum que possui uma lei ambiental tão avançada quanto a nossa. O problema está na fiscalização, isso é outro debate. Agora que a lei ambiental nossa é boa, é muito boa. Aliás, é excelente. Mas então, para essa primeira aula, eu acho que o mais importante é que cada um de vocês que estão aí me assistindo tenham entendido, mesmo que seja a grosso modo, o que é economia, a diferença das escolas neoclássica, marxista e keynesiana, a diferença entre economia ambiental e ecológica, e essa última reflexão que eu faço, de que hoje é muito mais difícil degradar o meio ambiente do que há 15, 20 anos atrás. Porque hoje a gente está conseguindo devagarzinho implantar uma coisa fundamental da nossa sociedade, que se chama conscientização. Cada vez que nós nos conscientizamos, nós melhoramos a nossa condição de vida, fiscalizamos os nossos governantes, fiscalizamos as empresas e temos garantia
de uma melhora e de uma participação social cada vez mais intensa. É isso, a gente se vê na próxima aula. Um abraço a cada um de vocês, muito obrigado.